mais uma vez para juntos buscarmos ao Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 28, por gentileza. Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Evangelho de Mateus, no capítulo 28. No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Se houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressas, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. Amém? Amém. Quando desafiado, quando o pastor Adriano me convidou a estar trazendo essa mensagem, acontece comigo geralmente, em grande parte, quando alguém me convida, o texto que vem ao meu coração é o que geralmente eu compartilho no início, praticamente que automático. E aqui fala da ressurreição do Senhor. Mas é um culto de missões. E observando esse texto, observando o que implica a ressurreição de Cristo, é uma realidade que nós precisamos entender, compreender, para que possamos fazer a missão, porque não é uma missão. A igreja não faz missões, a igreja faz a missão que o Senhor lhe ordenou, que é ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai e do Filho para a remissão dos pecados. E que Evangelho é este que tem sido pregado, ou que nós cremos? E aqui fala o anjo, no versículo 6, ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. Observando essa frase simples, crua, ele não está aqui, ressuscitou. A gente para pensar um pouco nisso, da implicância, do que implica, da relevância desta afirmação. Jesus não está aqui, ele ressuscitou. Irmãos, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, o apóstolo Paulo vai dizer que é vã a nossa fé. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, ele não era o cabeça da igreja. Se Jesus tivesse ficado naquele túmulo, morto, em putrefação, com seus restos mortais, não havia sentido para mim, para você, não havia sentido para a igreja, porque a base da igreja, o fundamento ao qual nós estamos colocados e firmados, é na realidade e no fato de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. O ponto de partida para qualquer missão, tanto da igreja ou qualquer vida cristã, tem que sair desta verdade: ele não está aqui. Porque pelo fato dele não estar ali, dele não estar morto, mas ressuscitado, isso evoca com a sua ressurreição
muitas coisas importantes e relevantes para a vida da igreja. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, por gentileza. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefa e os depois aos 12. Não sei se você notou, no versículo 1, irmãos, venho lembrar-vos. Venho lembrar-vos. Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele começa: eu venho lembrar-vos, trazer a vossa memória, lembrar para vocês que o evangelho que eu vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por quê? Paulo fala sobre a lembrança, porque muitas vezes, com as questões da vida, com as lutas que enfrentamos, com o relativismo e aquilo que nós somos bombardeados, nós podemos cair no esquecimento, porque ele vai explicar o seu evangelho, o evangelho que eu vos anunciei. E que evangelho é esse? No versículo 12 ele vai falar: esse evangelho ele pode salvar vocês, se retiver de a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. E agora ele vai falar de uma forma mais clara o seu evangelho, o evangelho que ele pregava. Antes de tudo, observe essa frase: antes de tudo. Antes de tudo é antes de tudo. Veja que há um cuidado nessa frase: antes de tudo, em primazia, em prioridade, antes de qualquer coisa, antes de falar de qualquer problema, antes de qualquer resolução ou solução, antes de querermos fazer qualquer coisa. Ele está dizendo aos Coríntios: vos entreguei o que também recebi. Então nós aprendemos que o apóstolo Paulo ele dá uma prioridade sobre o fato do evangelho, e ele vai dizer que esse evangelho ele tratou em primazia, numa ordem primária, e ele vai dizer que entregou o que ele recebeu. Nós, como igreja do Senhor, só podemos transmitir o evangelho de Cristo se primeiro este evangelho nós o tivermos recebido. A única condição de eu compartilhar o evangelho de Cristo, porque uma coisa é compartilhar ideologias ou coisas sobre o evangelho, ou coisas que passam na minha cabeça. Outra coisa é compartilhar o evangelho. E o que é o evangelho? Não comais, não bebais, não toqueis, não faça isto, não faça aquilo. Não, o evangelho ele vai explicar aqui: vos entreguei. O que foi que ele entregou? O que ele compartilhou para a igreja? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Amém? Olha, eu entreguei para vocês que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo ele morreu pelos nossos pecados. Em Hebreus 9:25 vai dizer que se não há remissão, se não há derramamento de sangue, não há remissão de pecado. A obra salvífica de Cristo, a obra substitutiva, a propiciação pelos nossos pecados, Cristo morreu por ele. E ele continua, segundo as Escrituras, e que foi sepultado. Versículo 4. O sepultamento aqui é muito importante, porque Jesus ele tinha que passar pela morte. Não teria que ser algo apenas
experiência ou de uma falácia, mas Jesus Cristo, Ele se entrega pelos nossos pecados, mas Ele é sepultado, Ele passa pela morte. Romanos 4:25, que Ele morreu pelas nossas transgressões, mas ressuscitou para a nossa justificação. Então Jesus, Ele também é sepultado, Ele também passa por essa experiência, e Ele continua: e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo está explicando que o evangelho que ele tinha passado para eles é que Cristo morreu pelos pecados, é que Cristo foi sepultado, mas Ele ressuscitou. E o que a ressurreição de Cristo tem a ver com missões, ou o que a ressurreição de Cristo tem a ver com a minha vida? Meus irmãos, observemos aqui no versículo 20 do mesmo capítulo, do capítulo 15, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Observemos, eu queria que você observasse comigo a palavra ressurreição, como ela vai aparecer diversas vezes, e Paulo vai falar sobre isso, porque no versículo 22, assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. A morte entra pelo pecado e o homem, mas por outro homem, que é Cristo, entra a vida e a ressurreição. Mas essa mensagem, ela não tem sido proclamada, porque talvez você me diga: hoje não é Páscoa. Porque a gente entra na cultura que apenas essa mensagem ela tem que ser pregada na Páscoa ou num evento específico. A ressurreição de Cristo, para mim, para você e para o perdido, foi o maior ato de amor que Deus fez quando entregou seu Filho unigênito para ser moído e traspassado, para ser homem de dores, para ser morto, para poder ir numa cruz, onde o pecado era seu e meu, onde nós não tínhamos justiça diante do Senhor, mas Ele morreu, mas ressuscitou. E essa ressurreição, no versículo 51 do mesmo capítulo, veja o que as consequências desta ressurreição. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o corpo que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, a ressurreição de Cristo nos traz como igreja uma esperança. Qual a esperança da igreja, meu irmão? Qual é a nossa esperança? É que um dia esse corpo mortal vai ser revestido de imortalidade, e esse corpo corrupto vai ser revestido de incorruptibilidade. Por quê? Porque Jesus Cristo foi sepultado, porque Jesus Cristo, Ele ressuscitou, e dentro da sua ressurreição, da obra da sua ressurreição, vem uma esperança para nós como igreja do Senhor.
Mas muitas vezes estamos tão preocupados com as coisas dessa vida, muitas vezes nos fechamos dentro de nós mesmos com as nossas lutas, e que nós vamos perdendo esta realidade. É por isso que Paulo começa: irmão, venham lembrar-vos, o Evangelho é a obra do Senhor, é o Cristo que morreu pelo pecado de vocês, é o Cristo que foi sepultado, mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. E essa ressurreição, meus irmãos, de Cristo, ela tem se perdido, porque havia naquela época uma crença, principalmente dos saduceus que faziam parte do Sinédrio, que não cria na ressurreição dos mortos, que não acreditava no céu, que não acreditava no inferno, que com a morte tudo se acabava, que não acreditava no diabo, que não acreditava nessas questões que a vida nos explica e traz como realidade. Eles não tinham isso. Eles queriam deter a igreja do Senhor, porque eles não acreditavam que houvesse ressurreição. Quando Jesus ressuscita, Ele encontra com 2 discípulos que estavam indo para uma aldeia a caminhos de Emaús. E ele chega e vai se aproximando daqueles 2 discípulos, e ele pergunta: como é que vocês estão? Como é que está? Não, nós estamos aqui, tu estás aqui em Jerusalém, não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Sobre Jesus, o profeta, que foi morto, que ressuscitou, que nós estamos esperando a sua ressurreição, que as mulheres, Maria, viram, que os apóstolos também viram o túmulo vazio, mas nós estamos aqui até agora, hoje é o 3º dia, e ele não ressuscitou. E Jesus foi caminhando com eles, e diz o texto que eles estavam entristecidos, até que eles chegaram na casa, pediram para Jesus ficar com eles. E quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem, e eles percebem que estavam diante do Cristo ressurreto. Muitas vezes, como igreja do Senhor, nós andamos muitas vezes como esses 2 discípulos, andando a vida cristã, o próprio Cristo dentro da sua realidade já de ressurreto, e nós muitas vezes com o coração tão frios, tão distantes dessa verdade. Irmão, a gente está aí, estamos crendo. Eu quero fazer uma pergunta para você e para mim: você acredita de fato que Jesus Cristo ressuscitou? Se dissermos que só porque a Bíblia diz, amém, porque a Bíblia é a palavra de Deus, mas a verdade da palavra de Deus que afirma da ressurreição de Cristo, ela tem que tocar na minha vida, tem que sair as Escrituras. Jesus disse que o que vos tenho dito são espírito e vida. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo ressuscitou, Paulo vai dizer em Filipenses 3,10 que quer o conhecer ao Senhor e o poder da sua ressurreição. Quando nós desfrutamos desse Cristo ressurreto, nós passamos a experimentar, não é no campo da mente, não é saber que Jesus ressuscitou pelo campo da mente, porque a Bíblia está dizendo, sim, a Bíblia está dizendo que Cristo ressuscitou e que nós também ressuscitaremos juntamente com Ele, e que nós temos a esperança do céu, porque um dia esse corpo corrupto vai ser transformado, e um dia nós vamos habitar com Ele, por causa da obra da sua ressurreição, porque Jesus, Ele pagou um alto preço. Mas é um assunto que muitas vezes ficamos tão esquecidos, porque quando Paulo, no capítulo 15, é interessante que ele começa ali no capítulo 15 falando da obra de Cristo, mas lá no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 18, ele vai dizer: olha, o Evangelho para os que se perdem é loucura, mas para nós que cremos, poder de Deus. Viver uma vida cristã nesses dias, nesta consciência da ressurreição de Cristo, desfrutando deste poder. Vamos em Atos dos Apóstolos,
no capítulo 2. E vamos ver algumas coisas que o Senhor falou ao meu coração. O capítulo 2 fala do Pentecostes, o derramamento do Espírito, é o contexto aqui. E Jesus disse: olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E nós vemos aqui o derramar do Espírito Santo na vida de todos aqueles que estavam, dos apóstolos, discípulos. E aí eles viram os irmãos orando como língua de fogo, e viram aquele derramar, e disseram que estavam embriagados. E Pedro vai fazer uma refutação sobre isso, dizendo que aquilo que aconteceu era a profecia de Joel, que estava escrito, que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E no versículo 22 do capítulo 2 de Atos, ele continua na sua refutação: varões israelitas, atendei a esta palavra: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo ele entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando por mãos de iníquos, ao qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então no primeiro sermão de Pedro, em refutação, aqueles discípulos estavam embriagados. O que ele vai dizer? Que Jesus ressuscitou. Veja agora o versículo 31. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado da morte, nem o seu corpo. Observe a segunda expressão de ressurreição no 31. Versículo 32. A esse Jesus Deus ressuscitou de todos que nós somos testemunhas, exaltado pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Quando o Espírito Santo é derramado no coração desses homens, nós vemos aqui 3 afirmações no mesmo capítulo: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Então a mensagem da igreja de Atos era uma mensagem central. Eles estavam combatendo aquilo que eu vos disse. Havia uma crença dos saduceus, mas eles estavam indo em direção àquilo que o Senhor estava dizendo: olha, Jesus ressuscitou. Vós o matastes, mas Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Muitas vezes, ou melhor, em nenhuma vez, a igreja do Senhor, dentro da sua missão, vai agir da forma que o mundo quer, ou com as crenças do mundo. Eu vou morrer, e se eu morrer, Deus sabe o que faz com a minha alma. Esse negócio de diabo não existe. Esse negócio de céu e inferno não é conversa. Isso aí, o que acontecer quando eu morrer, vai acabar tudo. Isso é um pensamento atual de muita gente. É por isso que a mensagem central dos apóstolos era que Jesus Cristo havia ressuscitado, porque dentro da ressurreição de Cristo evoca tudo aquilo que eu lhes disse: esperança para a alma, perdão dos pecados, esperança de uma nova vida. A ressurreição de Cristo traz consigo isto. Mas se a ressurreição de Cristo não traz comigo o carro, o apartamento e a felicidade, não é interessante. Mas a ressurreição de Cristo tem que trazer para nós o temor. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo.
O derramar do Espírito Santo sobre a vida deles fazia com que eles tivessem ousadia de ter uma mensagem central e padrão: Jesus Cristo ressuscitou. Nós precisamos, igreja do Senhor, pedir a Deus, nós que já fomos justificados e perdoados pelo Senhor, buscar a presença do Espírito Santo, para que com ousadia, porque esses homens, Tiago foi morto ao fio da espada por defender esta verdade, por falar desta verdade. Homens morreram defendendo da ressurreição do Senhor no início da igreja. Mas muitas vezes ficamos tímidos, porque quando nós somos pressionados, a igreja do Senhor não pode negociar a mensagem central de que Cristo é o cabeça da igreja, de que Ele ressuscitou e que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e que nós estamos sendo trabalhados pelo seu Espírito para esta habitação. Efésios vai dizer que nós fomos selados com o Espírito para um dia sermos tomados como propriedade do Senhor. A vida no Espírito Santo, porque eles tinham tido o derramar do Espírito Santo, e agora eles saíram para pregar. Capítulo 3 de Atos. A mensagem de Atos era a mensagem central. Eles não mudavam a mensagem. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo eles a Pedro e a João, que iam ao templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Louvado seja Deus. O que eu tenho, eu te dou. A mesma frase que Paulo disse: o que eu recebi, vos entreguei. O que eu tenho, eu te dou. Muitas vezes nós não estamos experimentando do Senhor as questões mais complexas que nós vivemos, porque este milagre aqui, ele trouxe muitos problemas para os discípulos no contexto, muitos problemas. E aqui a ênfase não é o milagre, mas é porque eles andavam na direção do Espírito Santo. E esse milagre chama a atenção no seu contexto. Todos ficam atônitos, perplexos. Ah, esse homem ressuscitou. Veja no versículo 12. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitai os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Muita gente precisava ler esse texto e meditar com muito temor. Olham para nós. Por que vocês estão aí tão espantados? Por quê? Como se nós tivéssemos feito isso. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedeste um homicida. De sorte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé vem por meio de Jesus. Deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Perceba que o milagre feito naquele coxo fez com que houvesse um agito, mas Pedro pega aquele agito: olha, não olha para nós, o que vocês estão vendo aqui, esta maravilha, este poder, essa manifestação é feita porque vós mataste o Cristo, mas Deus o ressuscitou.
Esta é obra de Jesus, isso é obra do Senhor. O ensino do milagre é consequência da ressurreição. A ressurreição de Cristo em nós, operando em nós, que nos deu o Espírito Santo, para que nós possamos dar testemunho da igreja, fez com que este coxo andasse. Este é o ensino primário, meus irmãos. Os milagres acontecem na nossa vida quando há uma realidade primária da vida de Cristo. Mas quando nós invertemos isto e queremos milagres, mas nós não queremos o Cristo dos milagres, nós ficamos frustrados. O poder da ressurreição de Cristo trouxe o Espírito Santo, e pelo Espírito Santo lhes trouxe uma mensagem central: Jesus ressuscitou. Já é a quarta expressão. Vejamos no versículo 26. Tendo Deus ressuscitado ao servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de cada um se aparte das suas perversidades. Então, mais uma expressão: Deus ressuscitou seus filhos. E aí, por causa da mensagem, no capítulo 4, começa a perseguição. Vocês precisam parar de pregar sobre isso. Vêm os saduceus com os fariseus e querem parar. Vocês não podem ensinar essa doutrina, vocês não podem falar sobre isso, vocês não podem falar que Jesus ressuscitou. Nós não cremos nisso, isso é falácia, isso é história da carochinha. Nós não cremos em céu, nós não cremos em inferno. Eu acho lindo no versículo 8: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Eles não negociavam a mensagem, eles não tiravam foco da mensagem, eles tinham um testemunho pessoal, eles tinham uma realidade pessoal. O Espírito Santo enchia a vida deles para que eles fossem testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em Judéia, nos confins da terra. Então muita gente pensa que ser cheio do Espírito Santo é para sentir êxtase, que ser cheio do Espírito Santo é alguma expressão física, pode até haver, é alguma expressão corporal, pode até acontecer. Eu não quero entrar no mérito da questão, mas ser cheio do Espírito Santo, na ordem primária, é para que sejamos testemunha de Cristo Jesus, e testemunha de uma verdade central, que o mundo precisa ouvir aí fora, é que Jesus Cristo é o Senhor da vida, que Ele foi morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, porque a morte não pôde detê-lo, porque a morte não pôde segurá-lo, e Ele vive, e Ele vive. Sabe o que é mais triste? Que isso não mexe mais conosco. Uma mensagem que não mexe conosco. Sim, Jesus ressuscitou, irmão. Jesus ressuscitou para trazer esperança ao teu e o meu coração. Efésios, Paulo vai dizer que nós estávamos sem Deus no mundo, sem esperança. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Andávamos segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Tínhamos por natureza, éramos por natureza filhos da ira. Tínhamos Satanás, principados sobre a nossa vida. Mas Deus, com o seu grande amor, com o que nos amou em seu Filho. Esta verdade nós não podemos perder. Nós não podemos esquecer dessa verdade, porque o termo que Paulo usa é lembrai-vos do Evangelho que vos anunciei, que Ele morreu pelos vossos pecados, que Ele foi sepultado pelos vossos pecados e que Ele ressuscitou. E esta é a mensagem que a igreja precisa nesses dias acordar e pregar a este mundo.
Porque não adianta ir para o mundo. Paulo, quando chega na sua carta aos Coríntios, não me lembro agora se é 2 Coríntios, se é 1 Coríntios: nada quis saber de entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Quando Paulo começa a sua carta, eu acho que é a 2 carta aos Coríntios, ele começa assim: olha, eu não quis saber nada entre vós, a não ser saber de Cristo. É uma coisa, Cristo, a pessoa de Cristo, e crucificado é a sua obra. 1 Coríntios 2, verso 2. Então, Cristo e este o quê? Crucificado. Porque como é que Paulo poderia tratar de problemas de diversas ordens se não houvesse essa realidade da morte e da ressurreição de Cristo na vida daquela igreja? Como nós podemos? O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 13, versículo 11 de 1 Coríntios, que ninguém pode colocar outro fundamento sobre o qual já está posto Jesus Cristo. Nós não podemos andar em cima de nenhum fundamento que não seja o próprio Jesus, que é o cabeça da igreja. Amém? Veja o versículo 33 do capítulo 4. Com grande poder, os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Ser cheio do Espírito Santo esses dias, ser abundante na graça do Senhor, para termos uma mensagem central. Quando eu fui para o Paraguai este ano, disse: Senhor, o que é que eu vou fazer no Paraguai? O Senhor disse: fala sobre mim, apresenta Jesus, prega Jesus. Porque, irmãos, a única solução para o perdido, para mim e para você, é compreendermos esta realidade, sabermos que estamos seguros que um dia iremos habitar com o Senhor. Isso vai deixar tanta gente tranquila. Ansiedades vão ser vencidas, medos e temores, muitas questões emocionais, porque nós ficamos ainda meio que desconfiados, cremos meio que titubeando. Mas os apóstolos, eles davam testemunho da ressurreição de Cristo e havia abundante graça. Por quê? Porque eles criam nisto. A única diferença nossa para os apóstolos com respeito a esta realidade é que eles foram testemunhas oculares. Só isso, no aspecto da revelação da ressurreição de Cristo. Mas o mesmo Espírito que estava sobre os apóstolos é o mesmo Espírito que está sobre nós. O mesmo Espírito. Apenas não tivemos a experiência ocular dos apóstolos, mas nós temos o mesmo Espírito. Agora, será que nós temos na mesma porção e medida deles? Nesse início da igreja aqui, diz o texto que eles perseveravam na doutrina, no partir do pão e nas orações. Eram unânimes nas orações, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor. E muitas vezes a gente não quer orar, porque a gente ora, falar da minha vida, quando os problemas apertam. Geralmente nós oramos quando a coisa está difícil, mas nós não oramos para sermos testemunhas do Senhor. Nós não oramos para que nós possamos proclamar este Evangelho dentro da missão da igreja. Por que, meus irmãos? Porque está uma dificuldade. Mas na frente, Pedro vai orar por uma mulher que havia morrido, Dorcas. Era de importância para aquela sociedade. E eu estava lendo aqui, pastor Adriano, quando
chamam Pedro, ele pede para todo mundo sair, ele se coloca do lado do caixão e ele começa a orar, e ele começa a buscar o Senhor. Eu não estou falando de misticismo. Eu comecei a observar a atitude daquele homem, a atitude de Pedro, de se prostrar diante do Senhor e pedir para que Deus ressuscitasse aquela mulher. E aquela mulher foi ressuscitada. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós temos a mensagem central, quando nós estamos glorificando a Cristo a este mundo, os milagres vão acontecer na nossa vida, não para que nós sejamos beneficiados ou vamos tratar ou resolver os nossos problemas pessoais, mas dentro da vontade de Deus, porque essa mulher só foi ressuscitada porque Deus quis, nós vamos experimentar. Ficamos tímidos muitas vezes. Eu estava esses dias com o meu sogro, doente, já faz 4 ou 3 dias que a gente não dorme direito, olhando para ele e pensando nesse texto aqui de Pedro, e Senhor, como eu sou miserável, Senhor. Eu não estou querendo ser místico. O que eu quero dizer é o seguinte: por que a gente não age da mesma forma que a igreja primitiva agia? Porque estamos num tempo diferente? Porque existe uma pós-modernidade? Ou porque nos falta a convicção desta verdade? De pelo menos orar, pedir a Deus, não é determinar, não é dizer que Deus tem que fazer aquilo que nós queremos, não é isso que eu estou dizendo. É se colocar diante do Senhor e pela fé apresentar aquela situação, e segundo a vontade do Senhor aquilo pode ser mudado. É ter uma certeza que em Cristo Jesus a nossa vida ela tem esperança. O médico que vai dizer, que vai determinar, que vai dar uma sentença, mas é se entender que nós estamos nas mãos desse Deus, que pode, querendo Ele, reverter toda e qualquer situação. Não é dizer, Deus, faça isso, mas Senhor, Tu és bom, justo e maravilhoso. Precisamos da Tua intervenção. Precisamos, Senhor, que Tu hajas nesse momento. No capítulo 2 de Atos, você pode voltar um pouco. Quero encerrar pelo começo. Versículo 37. Depois da exposição que Pedro faz, ouvindo ele essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Só é possível experimentar essa vida de ressurreição, de poder no Senhor, de ser cheio do Espírito Santo, de ser testemunha, é se nós passarmos por esse processo. Arrependei-vos. O pastor Adriano pregou domingo passado sobre arrependimento aqui, pertinente palavra. Nos arrependermos, ser batizado para a remissão dos nossos pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo aqui não está falando de dons, está falando da presença, da habitação, do selo, de sermos selados por esse Espírito. É muito bom, queridos, termos esse Espírito dentro de nós, porque muitas vezes nos momentos mais complexos, onde todos estão dormindo, onde você não tem mais com quem conversar,
você tem, como aqueles discípulos de Emaús, uma presença real, de uma voz doce, que acalma, que vai te ministrando, que vai fortalecendo. Porque veja que o Pentecostes só acontece depois que Jesus Cristo ressuscita e é assunto aos céus. É nessa ordem. Então, ter esse Cristo, Jesus, e hoje Cristo está em nós por meio de quem? Do Espírito. Mas nós só conseguimos ter uma relação com esse Espírito se nós tivermos uma vida de oração, para podermos ser testemunhas a este mundo de uma mensagem central: Jesus Cristo ressuscitou. Isso traz esperança para mim e para você. A ressurreição de Cristo nos deu o Espírito Santo como selo. A ressurreição de Cristo nos dá a esperança da vida eterna. A ressurreição de Cristo é um marco na história da humanidade, porque todos, não vou nem comparar com Jesus, mas todos os ideologistas, todos os homens que fundaram conceitos ou religiões, seus restos mortais estão nos seus túmulos. O único que fundou a sua igreja e não se encontra lá, ele não está aqui, é Jesus Cristo de Nazaré. E ele é o cabeça da igreja, o sumo sacerdote, o intercessor, que cancela os nossos pecados. É interessante, em Lucas, no capítulo 11, os discípulos fazem assim: Senhor, ensina-nos a orar, Senhor. Jesus disse: tudo bem, eu vou ensinar vocês a orar. Qual dentre vós tiverdes um pão e o teu amigo chegar de meia-noite e te pedir: empresta-me um pão, e você não tem esse pão, aí você vai na casa do segundo amigo e vai pedir. O primeiro amigo chega na casa do segundo amigo, que o segundo amigo vai na casa do terceiro amigo: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E ele, Jesus ensina, e ele responde lá de dentro: já estou deitado e os meus filhos, a porta já está fechada e já estou deitado com os meus filhos. Jesus diz assim: olha, digo-vos que se não abrir por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e dará tudo o que lhe pedirem. É interessante isso. Jesus ensinando sobre o princípio da oração, como orar. Ir na casa de um amigo, mas ele diz que a porta está fechada e os meus filhos já estão deitados comigo. Jesus está ensinando para nós que quando nós começamos a orar, as portas estão fechadas. É a sensação que nós temos quando nós estamos orando, que as portas estão fechadas, e a gente vai ouvir uma palavra negativa: não posso me levantar. E muitas vezes quando nós começamos a orar, que nós ouvimos essa negativa de não vai dar, não é possível, não tem mais jeito, a gente recua e diz: tudo bem, não vai dar. Jesus continua estimulando aqueles discípulos e fala assim: por isso vos digo, pedi, pedi e dá-se-vos. Buscai, buscai, achar-se-vos. Batei, batei, abri-se-vos. Pois todo que pede recebe, todo que busca encontra, e todo que bate se abre. Amém? Mas muita gente pega esse texto: agora eu vou comprar meu carro, vou bater, agora eu caso, agora vai acontecer. O irmão está falando que tem que pedir, pedir, bater, bater.
É interessante que ele continua. Olha, qual de vós, tendo um filho, for lhe pedir um pão, você vai dar uma pedra? Se pedir um ovo, você vai dar um escorpião? Se vós, que sois maus, sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos. Agora observa comigo o ensino de Cristo. Se vós, que sois maus, sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhes pedirem. Jesus não estava falando de coisas, Jesus estava falando de uma pessoa na nossa oração. Ele vem falando e parece que vai mudando o sentido, e as pessoas param no texto ali, fica só no pedir, no buscar. Se vocês são maus e sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, eu posso dar para vocês o Espírito Santo. Quando Paulo fala na sua carta, enchei-vos do Espírito, essa palavra no grego enchei-vos, ela tem um sentido contínuo. Você não chega numa plenitude do Espírito Santo e para, você sempre tem que estar se enchendo, buscando o Espírito Santo. Por que eu estou falando do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Através de quem? Da igreja. Através de mim e através de você. Mas se nós não tivermos pleno desse Espírito, dificilmente nós vamos resistir às pressões. Dificilmente nós vamos conseguir resistir. Os discípulos foram presos, os discípulos eles foram aprisionados, mas depois que o Senhor liberta ele na primeira prisão, alinhados, eles saem regozijados. Olha, glória a Deus, aleluia, porque nós fomos perseguidos por causa de Cristo. Tiago perdeu a sua vida, Pedro perdeu a sua vida, melhor, ganharam a sua vida aqui com Cristo, não há perdas, mas eles entregaram as suas vidas por causa de uma mensagem central. E nesse mês de missão, o que vai mudar o mundo, o que vai mudar a tua casa, o que vai mudar a minha casa, o que vai mudar o nosso caráter, a nossa vida, é ter a consciência de um Cristo ressurreto, que nos dá o Espírito Santo, que nos dá a esperança de vida eterna para vivermos Mas parece que isso não é suficiente. Se Jesus não for suficiente para mim e para você, se ser cheio do Espírito Santo, é claro que ser cheio do Espírito Santo é um assunto muito mais abrangente, mas concernente a ser testemunha, não nos interessa. Talvez a gente está precisando escutar o sermão de Pedro: arrependei-vos para a remissão dos vossos pecados. Nós precisamos nos arrepender, como foi pregado domingo passado aqui, da figueira que não estava dando fruto, das 7 cartas, das 7 igrejas do Apocalipse, 5 daquelas igrejas, Jesus diz: arrependam-se, arrependam-se. Vamos orar, queridos. Feche seus olhos. Pai, esta simples mensagem que o Senhor me deu, obrigado pela tua ressurreição, pela tua obra, pela tua maravilha em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós temos esperança, nós temos um dono, somos o teu povo, rebanho do teu pastoreio, povo adquirido, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Oh Deus, nos desperta, Senhor. Desperta-nos para que sejamos plenos, cheios do teu Espírito,
Corrige o nosso caráter. Corrige, Senhor, as nossas falhas, as nossas inclinações carnais. Trata conosco esses dias, Senhor, para que possamos ser testemunhas da mensagem central. Senhor, não é uma mensagem qualquer, mas é a mensagem de que Cristo é o Senhor, que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus exaltado acima de todas as coisas, e que um dia toda língua confessará e todo joelho se dobrará e vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Fortalece a esperança em cada coração aqui, Senhor. Pessoas que muitas vezes duvidam da sua salvação, pessoas que têm medo de morrer, pessoas que muitas vezes, Senhor, vivem tão superficiais, tão longe, Senhor, do Teu Espírito. Pessoas que nunca mais tiveram um tempo de oração, Senhor. Temos muitas vezes disposição para tantas coisas, Senhor, e queremos fazer a Tua obra de qualquer jeito, no automático, Senhor. Não, Senhor. Nós precisamos do Teu Espírito, Senhor. Visita-nos, derrama sobre nós a cada dia, Senhor, da Tua vida. Derrama sobre nós a cada dia do Teu caráter, Senhor. E vem eliminando de nós todos os medos e fobias. Tudo aquilo, Senhor, que foge, Senhor, da Tua vontade. Tudo aquilo que está fora daquilo que é Teu, Senhor. Estabelece no nosso emocional uma paz, como a paz que excede todo o entendimento, Senhor. Nos faz sair daqui nesta noite serenos, uma bonança no coração, porque Tu és o príncipe da paz. Edifica a Tua igreja, edifica-nos desta noite, Senhor, na Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor.